Olha, muitas pessoas têm me perguntado por que que o programa Palpite não está todo dia no ar. Deixa eu explicar uma coisa aqui que a gente acabou esquecendo. O Palpite é um espaço de ideia, é um espaço de construção, né, de leituras de cenário da sociedade e de todos os segmentos. Tanto que aqui vai ter políticos, aqui vai ter professores, aqui vai ter pesquisadores, aqui vai ter pessoas da população conversando. Isso é que é importante, é pegar a essência das pessoas. Então, o palpite vai estar acontecendo quando há um assunto realmente que me encanta. E hoje a gente está com um assunto que sempre me encantou, né? Até porque eu sou um apaixonado por São Luís, eu sou apaixonado pelas vozes das ruas de São Luís. Né? Eu sempre dizia que você tem que andar em São Luís à noite. Né? Grete, me permita lhe chamar de minha amiga, até porque não há como não lhe chamar de minha amiga, porque nós fomos criados desde o berço juntos. Exatamente. Tá? E eu sempre acompanhei todo o seu trabalho, acompanhei o seu estudo, acompanhei a sua paixão pela arquitetura do Maranhão. Até porque você, como professora, né, talvez não precisasse, com todos os títulos que você tem, de viver aqui. Grete Flieger, bom ter você aqui no programa Palpite. Muito bom, prazer enorme. Fiquei muito honrada com esse convite de compartilhar esses conhecimentos e trazer um pouquinho dessa experiência acadêmica, científica, né, e compartilhar aqui com vocês esse momento. E uma leitura social também, se você me permite. Com né? certeza. É uma leitura social que é onde é coisa. Bom, o que acontece? Todo dia de manhã eu distribuo o jornal para alguns milhares, né? De grupo tem uns 190, ninguém Verdade. Consegue acreditar. Eu mesmo recebo. Pois é. E assim, linha de transmissão acho que tá umas 12 ou 13. Então assim, eu não tenho mais ideia, eu não sei nem como é que o celular ainda me aguenta. Alcança, né? E aí hoje, quando de repente eu tenho que ler o jornal, ontem à noite eu não consegui ler, né? E para minha grata surpresa, eu vejo aqui uma manchete: Prefeitura de São Luís lança livro sobre arquitetura do século XX. Isso. Confesso que só pelo título eu já fiquei zangado. Fiquei zangado porque eu sou brabo com o que fazem, com como tiram a nossa história, como tiram a minha e a sua história. Eu sou moleque de centro da cidade, né? Verdade. Eu sou moleque da Rua Grande, eu sou moleque da Praça Benedito Leite, da Rua Joaquim Távora, quando os prédios já tinham cheiro de mofo, mas os prédios ainda estavam em pé. Ainda contavam essa história. E aí, quando eu olho, quem é que está aqui nesse processo? Né? Eu não acompanhei a construção, minha amiga Grete Flieger, né? Professora, consultora, pesquisadora, doutora. Isso tudo. Eu estava olhando agora, né, o teu currículo, eu disse assim, gente, eu prefiro nem falar, porque eu fico até com medo de entrevistar. Mas como aqui não é uma entrevista, Grete, fantástico isso aqui, fantástico a Prefeitura e o IPHAN. Isso. E eu queria que você falasse mais, fazermos uma leitura, porque eu gostaria de uma análise desse processo de construção e destruição do patrimônio. Por enquanto nós estamos só no registro. Registrando. Solução ainda. Não tem, ou tem já? Vamos começar aqui do começo, então. Esse livro, ele é produto de um trabalho, uma parceria do IPHAN com a Prefeitura de São Luís. Ele não é de agora, ele é de 2013. E ele foi feito assim como uma documentação de educação patrimonial quando houve a reforma do Prédio do Bem. Então, ele deveria estar centrado nessa arquitetura do século XX. O Prédio do Bem estava abandonado, com esse belíssimo painel do Antônio Almeida, que vocês conhecem, que todo mundo olha da Praça João Lisboa. Diga-se de passagem, é bom chamar a atenção, porque muita gente, quando eu comento, não conhece, porque não olha para cima. Então, nosso Antônio Almeida, nosso artista maranhense, que fez esse painel belíssimo, falando da cultura popular do Maranhão, do Babaçu, enfim, de todos os fazeres e saberes. Então, quando houve essa reforma,
houve um embargo, algum problema com a obra, e o Ministério Público então entendeu, com o IPHAN e a Prefeitura, que deveria fazer um material sobre a importância desse prédio, dessa arquitetura do século XX. Por quê? Nosso conjunto histórico ele é todo reconhecido pela Unesco como Patrimônio da Humanidade, mas o conjunto da arquitetura colonial. No entanto, existem outros exemplares do século XX, do Art Deco, vamos pensar no Hotel Central, do moderno, vamos pensar no edifício Caiçara, que faz parte das nossas vidas, vamos pensar no Prédio do Bem, que tem um belíssimo painel de Antônio Almeida. Então é preciso também compreender essa arquitetura, de certo modo até preservá-la, de certo modo contextualizá-la. Então a pesquisa acadêmica, ela vem através desse pequeno catálogo que chama-se Arquitetura do Século XX, Art Deco e Moderno no Centro Histórico de São Luís, para mostrar a importância desses edifícios. Então aqui eu venho contando um pouco a história dos planos urbanos, do Rui Mesquita, da Era Vargas, do plano do Otacílio Saboia Ribeiro, do plano do Haroldo Tavares, gente que pensou a cidade, né? Pensou na expansão, pensou em evitar as demolições, pensou em expandir a cidade para além das pontes, em proteger o centro. E também desses primeiros exemplares, e aí a gente podia pensar assim que o Caiçara, o Prédio do Bem e o INSS foram os nossos primeiros arranha-céus. Imagina, né? Igual Nova York, igual os Estados Unidos. O Caiçara foi o primeiro edifício de 10 andares moderno de São Luís. E uma vírgula, não foi destruída a igreja para construir. A igreja caiu, já era um terreno baldio. Eles têm temporalidades diferentes. A igreja caiu por conta que o bonde passava, por conta de impedimentos urbanos do século XIX. E o Caiçara foi construído no século XX. Foi uma das primeiras habitações burguesas, elegantes, modernas, como Mies van der Rohe, arquiteto alemão, como se fazia nos Estados Unidos, na Europa, no pós-guerra. Muito bem. Mas essa arquitetura não era bem compreendida, né? Porque havia sempre esse debate. Será que foi demolido o casario histórico para construir um prédio moderno? Algumas vezes Tem sim. Tem até praga de padre. Como os Correios, né, que foram demolidos casarios para construir o prédio dos Correios em 33, que é Art Deco. Então esse debate é que faz esse pequeno catálogo, mostrando as temporalidades da cidade. A cidade ela é importante na sua arquitetura colonial do século XIX, XVIII. Ela é importante na arquitetura do século XX. E aqui eu ainda fiz uma pequena homenagem e singela ao nosso decano da arquitetura, que é o arquiteto Cleon Furtado. Grande Cleon. Que foi um maranhense, que foi estudar no Mackenzie de São Paulo, se formou junto aos modernistas, Niemeyer, Paulo Mendes da Rocha, volta para São Luís e começa a construir na Beira-Mar, sem demolições, novas casas burguesas, né? Na Beira-Mar, no Apicum, no João Paulo, no Olho d'Água. Nossa, Cleon Furtado tem um conjunto imenso de casas, né? Ele faleceu recentemente. Eu tive a oportunidade de fazer uma entrevista com ele, alguns arquitetos queriam gravar essa entrevista, e ele disse que só daria essa entrevista se eu, como pesquisadora, fizesse as perguntas, porque aquilo que ele não lembrasse, eu lembraria. E aí fizemos um diálogo ótimo, me parece que está no YouTube. E, bom, essa pequena homenagem é uma forma da gente... Aqui estão as casas modernistas do Cleon. É uma forma da gente... Passagem, essa casa foi a que ele morou. A casa da Beira-Mar, que ainda está em propriedade da família, eu acho que agora fechada. Que tem uma história, uma parte era dele... Meira, né? Uma parte dele e outra parte era da mãe dele. Da mãe dele. Exatamente. Aí Entendeu? Felipe conhece a história da cidade. Toda. Felipe morou no centro. Então eu penso que resgatar essas temporalidades, essas arquiteturas, é muito importante para a nossa cidade. A cidade colonial é importante, a cidade moderna também, a cidade contemporânea também, nossos arquitetos também. Então aqui tem o trabalho de várias pessoas. Aqui tem fotos do fotógrafo Márcio Vasconcelos, que me acompanha em minhas pesquisas. Tem vários alunos, excelente, premiado. Aqui tem vários alunos que me acompanharam, bolsistas, pesquisadores. E eu agradeço muito à Prefeitura, através da Secretaria de Urbanismo e da Fundação Municipal, que editaram e imprimiram agora esses exemplares que vão ser lançados. Secretária de Urbanismo é? É a Érica Garreto, uma ex-aluna nossa da arquitetura. E a fundação, a historiadora Kátia Bogé. Então, esse arquivo estava lá na prefeitura, era da prefeitura, eu fiz para esse prédio do bem, então ele fazia parte de um processo. Qual é o ano aqui?
2013, eu acho. Deixa eu ver aqui, 2013. Já tem um tempo. Tem um tempo, nossa, 10, 15 anos. E estava lá, prontinho. Então, elas tiveram a ideia de imprimir. Então, vai ser lançado lá no Mirante do Bem, bem significativo, porque o prédio, né, o livro fala do Prédio do Bem, um dos primeiros edifícios em estrutura metálica do Maranhão, porque o Caiçara não é estrutura metálica, é todo concreto. Mas o Bem, ele tem uma coisa estrutural muito arrojada e vanguarda para a década de 50, 60. Então, aqui conta um pouquinho dessa história, e eu estou muito contente de ver ele editado, porque ele vai ser distribuído gratuitamente, ele vai ser baixado em download, e ele fica um objeto de pesquisa, não só para pesquisadores, mas para pessoas como Felipe, curiosos pela formação da cidade, pela arquitetura colonial, contemporânea, pelo nosso patrimônio, que é nosso, né? Finalmente, né, Felipe? Ele nos pertence, os centros históricos no mundo inteiro são importantes, e por que não o nosso ser preservado? No final, eu faço um debate aqui sobre a preservação da arquitetura do Centro Histórico de São Luís. Sou uma defensora dessa causa. Então, eu acho que esse catálogo tem essa função de lembrar, né, de nos refrescar sobre esses diferentes momentos da arquitetura de São Luís. É isso aí, estou bem contente. Quero lembrar uma coisa importante, né, para os estudantes não só de arquitetura, não, nada disso, os estudantes de jornalismo. Sim. Todas essas obras aqui são fundamentais, né, e assim, depois que você vicia em ler, um negócio desse aqui leva 15 minutos. Nossa, ele é muito didático, ele é Entendeu? muito mais então, imagens, assim, né? É importante que as pessoas entendam que somente os livros, né, os filmes também, mas nem tanto, né, ali, hoje em dia, os documentários, legal, mas nem tanto, mas os livros, essa sim, a pessoa não erra na essência. São as narrativas da cidade, né? Porque está ali registrado como impresso, né? O imparcial. Lá, que beleza. Né? O imparcial é um dos. Aqui é a reportagem. Olha que legal. Né? O imparcial é um dos últimos jornais do Brasil que os Diários Associados, porque nós pertencemos ao Diários Associados, fundado pelo Assis Chateaubriand, poucas pessoas conhecem essa os história, 90 né? E tantos anos do imparcial. Nós estamos chegando aos 100 anos, Gretchen. Olha só. Tu tá entendendo? Imagina quantas pessoas passaram. E esse jornal aqui existe porque o Chateaubriand veio e comprou esse jornal e entregou para ser a primeira rede de comunicação, né, do Brasil. Chateaubriand que trouxe a televisão, Chateaubriand que indiscutivelmente fez o MASP, que tem muito a ver contigo, né? E é muito importante que as pessoas entendam, né, que você tem que ler. Porque nenhum jornalista consegue fazer uma matéria completa, nem que seja aquelas notinhas que eu faço. Sem um embasamento teórico. Porque muitas pessoas perguntam assim, Felipe, como é que tu consegue escrever tão pouquinho e falar tanto? Exatamente porque... A busca das fontes, das né? fontes, das histórias, entendeu? Então a gente coloca muito quem é que registrou, quem é que viveu, quem assinalou, entendeu? Quem produziu todo aquele processo que tem a ver com a gente. Entendeu? Eu vou aproveitar rapidinho. Resgatando os dados históricos, né? Eu acho que essa que é importante. Acho que assim, entre nós, entre jornalistas e pesquisadores, tem uma conexão muito forte, que é das fontes primárias, dos dados, que vocês conseguem colocar numa narrativa fluida. Essa é basicamente a nossa diferença. Ou seja, né? A nossa narrativa ela é mais científica, é mais técnica. Lavar a farinha das letras. Exatamente. Digo, fazer com que ele seja fluido e a leitura seja agradável e chegue à pessoa comum, né? Aquela informação, mas cercada de toda a sua narrativa científica. Um dia desse eu até disse uma coisa para um menino que acabou de se formar, que ele perguntou para mim assim, disse, como é a informação depurada? Eu digo, não existe a informação depurada, porque a informação não é nós que produzimos. O teu conteúdo não é tu que produz. Entendeu? Tu só registra o teu conteúdo. Tu como pesquisador, tu como consultor, você não faz. As fontes vão chegando e você vai organizando. No máximo você faz os fatos do que foi aquilo como está hoje. Perfeito. Você faz o temporal naquilo, nada mais do que isso. E eu brinquei com ele, eu digo, meu filho, você já comeu uma tal de farinha lavada? Ele disse, não. Eu disse, este é o problema. Hoje
Hoje já se lava até a farinha para não se errar, não quebrar a ponta do dente, como a gente dizia, entendeu? E tem esse cuidado, né, da informação ser sempre precisa. Acho que esse teu trabalho toda a vida teve esse cuidado da informação correta, precisa, de fundo, de base, que vai lá na fonte primária, que checa. Acho que essa que é a verdadeira narrativa. E eu mexo com uma das coisas mais perigosas, que é a política. Exatamente. Então você nunca precisa realmente ter essa base. Você nunca ter sido processado, ou seja, tentaram. Só 57 vezes eu fui citado. Faz parte. Faz parte. Mas nunca nenhum processo caminhou. Mas é a fonte caminhou. certa, né? Porque eu entregava para as pessoas, digna. exatamente a pessoa que se sentia ofendida, eu entregava o que elas estavam fazendo que não devia estar fazendo. Exatamente. Né? E já entregava também a manchete do outro dia. Né? Já entregava... É isso, é o que o pesquisador faz, né? Ele refina e trabalha com os dados reais, com as fontes primárias, né? Com a informação fidedigna. É a mesma coisa. Me dá só um minutinho que eu quero só mostrar uma coisa, porque aí é muito sentimental, é muito familiar. Tá? A Grete também é de família alemã. Isso juntou muito mais as nossas famílias. Nós fomos vizinhos, né? Dona Grete Flieger, lá no Caiçara. Isso, verdade. E a minha mãe se sentia em casa porque era a única pessoa que ela conseguia falar alemão fora meu pai. É uma colônia tão pequena, né, no Nordeste, quer dizer, tão poucos que chegaram até aqui, né? Os clãs Flieger, verdade. E esse livro aqui, quando eu estava na Rádio Timbira, nós ficamos lá 2 anos e pouco na Rádio Timbira, eu entrevistei a professora, a consultora, a doutora, tudo. Tereza Flieger, mãe, né? A mulher que incentivou. E sua colega de trabalho. E foi minha chefa, e foi minha colega de trabalho, foi chefe da assessoria do governador Jackson Lago, exatamente. Uma mulher que começou na prefeitura, revolucionou a educação. Verdade. Revolucionou a educação de São Luís. Professora, educadora. Precisa se fazer um registro disso, Grete, entende? Verdade. Isso é fundamental ser feito, porque assim, se rouba muito as obras. Né, o trabalho das pessoas, fica no vento, fica no vácuo, e muitas vezes até o pesquisador pergunta, bem cá, mas de onde é que surgiu tal coisa, por que tal coisa chegou a esse elemento de riqueza, né? E aqui as casas que habitam em mim, recorte de uma busca, Lady Teresa Flieger, né? Esse era o jeito que eu brincava com ela todo dia. Com ela amorosamente, claro. E ela escreveu muito da história dela. Isso, é verdade, é verdade. E me cobram muito. Me cobram muito livros sobre história de política, livros sobre a minha história, livros sobre... Eu digo, olha, livros sobre história não vou, mas um dia eu faço um livro de causos. A outra coisa que me cobram, hein, Felipe? A outra coisa que me cobram muito é livro de fotografia. Né? Apesar que minha área era fotojornalismo, eu não sou Vasconcelos. Mas também tu tens um acervo bom, né? É 1 milhão e pouco, né? Nós conseguimos pegar... De várias temporalidades da política. Todas, né? Então, assim, até hoje eu vejo as fotografias e rememora, usadas. Né? Tudo, porque ali tinha todos os fatores, né? Então os caras estavam fazendo os atos, e ali, quando você fotografa, quando você registra, você captura o momento. O fato. E o fato, verdade. E o fato. Só que a fotografia não fala. Ela pode até te explicar, mas ela não fala. Diferente do jornal, diferente do livro e tal. E este aqui que eu ainda não li, né? Redes e Ruínas, Apogeu e Declínio de uma Cidade... 2 pontinhos. O caso de Alcântara, Maranhão. Grete Soares Flieger. Vou ler. Vá, isso. Então. Alcântara é outra história presente na nossa vida. Exatamente. Né? Que a gente atravessava. Que faz parte da nossa vida jovem e intelectual e literária. Quando as pessoas dizem assim, que eu digo assim, gente, há 50 anos atrás eu já estava em Alcântara, as pessoas dizem assim, como assim? Tu tinha 10 anos de idade? Sim, era exatamente isso. A gente fazia parte da nossa geração, né? Muito. Hoje eu pergunto aos alunos, falei com meus alunos ontem, que eles vão fazer uma visita a Alcântara, são alunos de arquitetura, e a maioria nem conhece, não faz parte da vida deles, né?
Mas bom, o primeiro é um Que é da presente, é um presente que eu trouxe para Felipe, que realmente é o livro da professora Tereza, que conta a história da família Soares, né, uma família maranhense, e é um livro pessoal, mas é um livro que resgata a história, né, de casas em que ela morou. Então conta a história do centro histórico a partir da narrativa de uma mulher. E o segundo, Redes e Ruínas, é um objeto da tese de doutorado, publicado pela UEMA, foi defendida na UFRJ, e conta um pouquinho essa questão do apogeu e decadência de Alcântara, reflete sobre a cidade, reflete sobre o centro histórico, são as nossas cidades, as nossas narrativas, e é uma cidade muito importante, né, que hoje tem um desafio muito grande, e então o livro conta um pouquinho dessa história. Tu sabe Trouxe que aqui de presente. muito obrigado. Vou ler, né? Este eu vou ter que reler, porque eu vivia em trânsito Brasília, São Luís, Brasília, e eu ia lendo a metade de um livro e voltava dependendo do tamanho, né? Nesse livro tem a foto do Museu de Oswaldo Soares, meu avô, pai da minha mãe, que eu acho que Felipe e a família frequentaram, né? Que muitos de nós frequentamos. Então, é uma parte da história. Que é o que nós vamos conversar sobre exatamente isso, sobre a questão financeira do nosso patrimônio. Sim. Porque assim, veja, você vai para outros países, né? Mas o Brasil não, mas você vai para outros países. Pode até ser que eu esteja sendo injusto. Europa, sobretudo, né? Europa. Qualquer prédio vale milhões de euros. Qualquer prédio antigo vale milhões. Castelos valem milhões. Tudo. E aí, Grete, o que é? É uma questão de um afastamento, porque nós tivemos 2 afastamentos, se a gente fizer assim uma cronologia. Os filhos dos homens ricos, né, foram estudar fora. Sim. Né? Não que a gente não passou por esse processo, mas de uma forma diferente. Né? Verdade. E eles iam para Portugal, iam para São Paulo, iam para Rio e tal, que não queriam mais voltar. E aí já na nossa geração já teve uma coisa que foi muito mais interessante, que era as famílias, né? Os mais velhos iam falecendo e ao mesmo tempo as famílias queriam morar na praia. Exatamente, foi a construção das pontes na década de 70, a cidade cresceu para o outro lado. Saiu do centro. Esse fenômeno, nós dois podemos dizer que a gente assistiu. Assistiu, a gente atravessou as pontes. Entendeu? Né? E veja que assim, você tinha uma relação que teu pai construiu uma casa no Cutim. No Anil, exatamente, que era a cidade que crescia de dentro, do centro para dentro. E aí a gente tinha João Paulo, Anil, Cutim. Exatamente. Né? E nossa geração foi das pontes para o Rio Anil, para além do Rio Anil, para as praias, né? Então a cidade cresceu para lá e esvaziou o centro. Quando eu tive lá reestruturando a massa falida do Estado, lá na EMARP, que hoje é MAPA. Em frente lá à faculdade. Pronto, que todo dia a gente estava lá batendo papo. Lá Isso, que tem um acervo incrível, né, de plantas, de documentos. Que eu doei para a UEMA. Sim. Né, que havia uma promessa de que ia ser transformado um estudo, que ia ter livro, ter essa coisa toda. E esse acervo existe. Não sei como é que está. Também não. Né? É uma biblioteca fantástica, é um arquivo fantástico. Eu tentei de todas as formas limpar, né? Mas trouxe uma empresa na época de digitalização, que não tinha essa facilidade. Os caras disseram, olha, aqui menos de 5 anos... Não consegue. É um trabalho muito lento, árduo e detalhado, né? Inclusive, nós estamos vivendo uma questão do arquivo público, que eu não sei nem como está grave. isso. Também não sei, mas sei que há um movimento em defesa. O arquivo tem também um acervo incrível ali embaixo, de plantas, de documentos históricos, e está passando por um processo de desmonte. Pois não sei, também não estou bem atualizada. Hoje até, que me perdoe o governador, porque eu poderia estar fazendo, ele sempre é muito solícito às mensagens de WhatsApp, né? E para entrevistas também, nunca nos faltou. Mas hoje eu estava na Praça Pedro II. Sim. E de repente eu dou de frente, indo ao Banco do Brasil, eu dou de frente com o antigo prédio, né, do Bradesco. Sim.
Está vazio. A obra de Cleon Furtado lá também, né? Um prédio modernista. Modernista. Isso, Em cima ficou colonial. Sim. E embaixo eu acho que ele botou janelões, tá? Não, acho que é o Banco da Amazônia, que é de Cleon. O Bradesco acho que é do lado. Do lado. Isso, perfeito. Mas é porque, porque também acho que derrubaram. ambos estão vazios. Então... E o que se faz com esse estoque urbano tão importante? Qual foi a zanga? Vieram nos procurar com uma zanga que, com toda razão, né, as pessoas que cultivam e cuidam do patrimônio como se fosse seu, mas que é para todos, vieram trazendo uma notícia que o governo do estado queria botar em container até reformar o prédio. Gente, não precisa disso. Bem ali, pronto, tem Banco da Amazônia, pronto, tem o antigo... O INSS, o João Goulart, né, que está agora funcionando. Não, eu falo nas duas esquinas, bota lá o arquivo, porque ali você pode fazer uma conservação. Eu acho que é bem importante refletir sobre esses edifícios que estão vazios, né, como o Hotel Central, me parece que agora com uma perspectiva de obra. É um estoque urbano que foi construído, né, forte, de concreto, de valor, e que está abandonado, né, no centro histórico. Isso faz essa reflexão que tu falaste. Em vários locais dos centros históricos são locais de muito valor e de muito cuidado, e o nosso centro histórico sempre luta pela sua preservação. Primeiro porque ele é imenso, segundo porque ele só vai dar certo quando tiver parceria público-privada de todos os níveis, e uma série de recursos, né? Porque as obras são realmente muito caras. E a gente tem alguns exemplos até muito bons, né? O Rox foi restaurado, virou o Teatro da Cidade. O Velho Rox. O INSS, né? O João Goulart, hoje é um prédio do governo. Maravilhoso. Então nós temos a Faculdade de Arquitetura, foi reabilitada, que era a antiga Ulen Company. Então nós temos vários exemplos de sucesso. Mas a EMARP era... A EMARP O conjunto histórico é muito grande, Felipe. São mais de 6 mil prédios de interesse. Vamos entender uma coisa aqui, que é importante. O seguinte, nós temos duas áreas. Nós temos uma do IPHAN e outra do Estado. Uma área de municipal não. Uma área na verdade, nós temos três. Uma área de tombamento da Unesco, né, que é o que reconhece pelo dossiê que está inscrita como Patrimônio da Humanidade, que é bem a Praia Grande mesmo, abaixo da João Lisboa, até a Praia Grande, até o barco ali de Alcântara, que é a delimitação do Palácio até o Convento das Mercês. Temos a área do IPHAN, que é um pouco maior que essa, maior que a da Unesco. Que vai até? Que ainda inclui a Praça Gonçalves Dias, inclui alguns monumentos em separados. E é que ela coincide com a Unesco, ela coincide com a Unesco e se amplia. E a área estadual sobe da João Lisboa até a Deodoro. Então ela inclui toda a Rua do Sol, Rua da Paz, todo o patrimônio do século XIX. Então é bem grande, né? Quer dizer, então a gente tem vários limites. E qual é a Secretaria do Estado que cuida disso? Era o antigo... Cultura? Não, Superintendência de Patrimônio, que fica lá próximo à faculdade. É o Eduardo Longhi hoje, que é o coordenador, e que atua sobre da Praça João Lisboa para cima. Então, se você reforma um imóvel na Praia Grande, você tem que solicitar a consultoria ao IPHAN. Se esse imóvel está da João Lisboa até a Deodoro e também chegando lá para Getúlio Vargas, que é a área de expansão do século XX, é com Superintendência de Patrimônio do Estado. Cada um atua nas mesmas diretrizes, né, com certas regras, certos rigores, e há muito pouco recurso hoje, né, investido em preservação do patrimônio. Que eu quero entender. Já houveram o PAC das cidades históricas, já houve BID Monumenta, já houve Prodetur, já houveram vários programas de nível federal e estadual para financiar. Então, uma obra de patrimônio é uma obra bem cara, viu? É um custo muito maior do que a obra comum. Um processo permanente de, por exemplo, casas do patrimônio não pagar IPTU, esse incentivo fiscal seria importante, eu acho, né? Não existe nenhuma lei nisso? Não sei se atualmente tem alguma lei em vigência. Eu sei que muitos dos imóveis abandonados, é uma coisa para se refletir, são objetos de inventários. Veja, famílias numerosas, portuguesas, descendentes, remanescentes, de perdas financeiras junto com o processo de decadência econômica. Então tem vários imóveis que o Estado não pode solicitar, não pode
reformar, não pode adquirir, porque são objetos de inventário. E o objeto de inventário é propriedade particular, né? Então nós temos dentro do centro histórico vários prédios em ruínas que são objeto desse caso. Mas existem multas. Sim, existem. Aí o IPHAN aplica, tem a área federal, a área estadual, tem Agora, tudo. uma boa pergunta, pagam? Não sei, aí não sei. Quer dizer, existem vários fatores que complicam a questão do centro histórico, né? A questão da decadência econômica, a questão das famílias, dos inventários, a questão do custo da obra, a questão da falta de financiamentos para centro histórico. Imagina que poderia ser linhas de crédito, né, federais da Caixa Econômica, não sei, que incentivassem as pessoas, até ações, né, do governo e da prefeitura lidando com essas questões do centro histórico, mas a demanda é imensa, né, a gente vê todos os dias, e quando tem esse período de chuva, a gente ainda sofre, porque tem prédios que caem, né, tem ruínas que... Quando não derrubam para fazer estacionamento. Exatamente, fora o vandalismo, né? Que é essa questão que bate na educação patrimonial, que esses livros, esses documentos, eles vêm para que a gente também tenha uma autoestima com o patrimônio, porque azulejos são arrancados, prédios são demolidos, são vandalizados, enfim, né? Deixa eu te colocar uma coisa aqui. É uma questão complexa. Mas tem uma coisa que é mais grave, na minha opinião, né, pode ser sentimental, mas que é exatamente a característica digital de uma cidade. Hoje, se a gente for analisar São Luís, né, por exemplo, as plantas que eu forneci para a universidade eram as plantas dos conjuntos habitacionais. Habitacionais, década de 70, 80. Que era para fazer as extensões da cidade e tal, aquela coisa. Todos os conjuntos habitacionais. Que aconteceu, mas aconteceu por causa do interesse financeiro e porque empurrava. Da política habitacional, empurrava as pessoas para ali. Tu tá entendendo? A grande verdade é essa. Não houve uma visão, e talvez na década de 70 ainda tivesse muitas casas ocupadas pelos avós, pelos bisavós, né? Todos que já se foram. Inclusive o seu Oswaldo, que tinha um museu fantástico na Rua Grande. Rua Grande, né? 740, me lembro bem. Pois é. E aí você veja que um dia desse eu à noite passei lá e não consegui identificar. Porque virou uma loja de departamentos. Eu também fiz isso, Felipe. Eu fui à Rua Grande e eu tenho um hábito, às vezes, ainda antes de fecharem a Rua Grande, às vezes eu passava de carro e depois que fecharam, com muito cuidado, e nem recomendo, que é um pouco perigoso, mas olhando um pouco essa arquitetura que sobrou lá em cima, né? Os detalhes da arquitetura, os coruchés, as datas, as platibandas. E a transformação de vários edifícios, como a casa do meu avô, que virou uma loja de roupa, e eu também não consegui identificar, porque era uma morada inteira, de porta central, escadaria, depois tinham dois janelas altas. Janelas altas, de um lado era um sobrado, né? Eram duas janelas de um lado e três da outra, é isso? Exatamente. E aí você não consegue identificar, porque ele foi completamente demolido, né? Então a gente fala, existem essas questões, a cidade vai perdendo as suas características, existe às vezes um rigor muito grande na preservação, e existe também esses casos do vandalismo, da destruição das placas, dos letreiros, né? Você anda na Rua Grande, os letreiros são absurdamente grandes, embora haja legislação para regular essas fachadas, né? E também, como tu dizes, a gente sai na Europa e vê o comércio, ele não é tão agressivo lá fora. Não. Né? Ele bota-se um pequeno letreiro, uma pequena vitrine. Lembrando que em muitos casos, ou na grande maioria, reconstruíram igualzinho. E a gente tem as cidades do pós-guerra, né? Como Varsóvia, como Berlim, que foram totalmente reconstruídas, guardando essas tipologias, guardando essas proporções, para que as pessoas tivessem ainda memória, identidade, reconhecimento. Então o patrimônio, ele não é só uma questão material, nem de bem, ele é uma questão de memória, de pertencimento, de reconhecimento, que fala das nossas ancestralidades, dos nossos antecedentes, né? Que lembra do museu do meu avô, do apartamento da tua família, da minha família, da Rua Grande como um eixo, né? Que as pessoas frequentavam. Então,
a questão do patrimônio, de preservar o patrimônio, não é só uma questão idílica ou de um ideário, é uma questão de pertencimento, realmente, de você ter identidade na cidade. O que as pessoas vêm ver em São Luís é o patrimônio. Elas querem ver o conjunto da arquitetura colonial reconhecido pela Unesco, né, o traçado do Francisco Frias de Mesquita, que foi feito quando os portugueses chegaram, que permanece na Praia Grande. Eu ando nele todos os dias para dar aula, porque o prédio que dou aula está na Rua da Estrela, Sim. na Rua do Giz, esses traçados todos estão lá. Então, o que as pessoas vêm buscar é esse pertencimento do patrimônio. Então, a gente realmente tem que pensar na contemporaneidade em políticas públicas e parcerias que favoreçam a cidade contemporânea, as questões das demandas do nosso estado de indicadores e que precisa de enfrentamento na educação, na saúde, todos eles acho muito relevantes, mas o patrimônio é um indicador, está lá, nos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que a ONU botou para 2030, né? As cidades precisam preservar o seu patrimônio, proteger suas águas, Sua história. sua história, né? Eu acho que isso faz parte da nossa vida, é importante. Essa turma, vamos falar de universidade, professora, de ensinar, né? Que, assim, ensinar é uma arte, né? É uma dedicação, eu penso, né? Eu acho que acho. como Não, vocês, como os jornalistas que se dedicam à palavra escrita, à narrativa, a gente se dedica à pesquisa, à extensão, à graduação, e a gente acredita nisso, né? De que a educação transforma, e a gente sabe que a educação transforma. Então, acho que as universidades públicas, as privadas também, né? Hoje em dia tem um número enorme, mas as universidades públicas, elas têm essa preocupação, né? De transformar o conhecimento, de atender a demanda da realidade do estado do Maranhão, de pensar essa cidade colonial, esse patrimônio, mas de pensar também as periferias, as adversidades, a transformação urbana, o crescimento da cidade, enfim, as cidades do interior do estado, e não só a capital, né? Mas o estado como um todo. Eu que fui uma pessoa que passei 30 anos viajando. Conheceu esse estado bem, né, Felipe? Então, assim, hoje eu chego nos lugares, entendeu? As pessoas não estão mais lá. As ruas não são mais, né? E assim, nós vivemos o êxodo da década de 70, que foi a expulsão de 1,5 milhão de famílias, né? Basta você ir para o norte do Brasil até as Guianas, que tem família maranhense em todos o todo norte, esse eixo de crescimento. A grande população que, vamos dizer assim, encheu essa região foi os maranhenses que fugiram da violência do campo. E você veja que nós estamos vivendo novamente a violência do campo por causa da soja. Porque a soja, veja, um dia desse a presidente da Assembleia estava aqui e eu estava contando no programa essa história. Eu sou bisneto de colono, ou seja, colono é um agricultor que veio da Alemanha, como os teus também. Exatamente. Né? Só que os teus eram outra área. E lá era tudo agricultura familiar. Ou seja, o cara tinha lá 50 hectares, ele tinha muito, só que ele interligava com o outro, né? A mecanização veio muito tempo depois. E aqui não, aqui se tira as pessoas, com um grave problema que hoje. Antigamente as pessoas fugiam para cá e ali iam para a Liberdade, né? Então, ficavam nessas áreas, né, da cidade. Ali no mangue, como a gente dizia, né? E muito tempo depois, graças ao projeto que o Jackson realmente botou para frente, do governo, inclusive junto com o governo federal e tudo mais, que fez toda aquela extensão, todo um resgate, a gente conseguiu entender o que eram aquelas famílias, né, de negros, às vezes fugidos, ou de famílias na pobreza que vinham para cá, né, e tal, essa coisa toda. Né? Mas hoje nós temos as pessoas indo para a periferia dos municípios. Imagina! Se os municípios, se o Maranhão é o estado mais pobre do Brasil, entendeu? Indiscutivelmente mais pobre, não há como, Grete. Está nos dados. Não há, é uma coisa assim, o penúltimo está anos-luz já. E por quê? Porque não há uma política exatamente de fortalecer as pessoas nos seus municípios. Agora piorou ainda mais. Né?
não vieram para São Luís. Não vieram mais para São Luís. Mas os que vieram hoje, a violência absorveu. Entendeu? Porque não conseguiram alcançar. E imagina no interior, que estão todos na periferia dos municípios. Isso é uma loucura você parar para pensar. Né? E eu queria exatamente discutir essa questão. Você como professora, como consultora, FAPEMA, UEMA, é tanta coisa, eu não vou nem me danar a ler aqui. Sempre colaborando, né? Eu acho que você tem uma discussão com seus alunos. Temos. Até porque nós somos de uma geração, né, não levando só para o lado político, mas também, né, nós somos de uma geração do golpe militar. Sim, então nós somos uma geração que não pensou, não achou, não falou. As nossas referências, é só abrir teu livro, que nós vamos ver que as nossas referências tiram de um ou outro caso, né, um fotógrafo, uma coisa, um escritor e tal, são pessoas que já se foram até, ou pessoas que a gente quer trabalhar para que elas sejam. Sim. Né? E assim, eu queria fazer uma leitura contigo sobre essas coisas que acontecem hoje nesse país, porque é importante a gente fazer também essa como é que eu vou te falar, riscar essa questão política do Brasil, né? Isso dentro das universidades, com as universidades sendo tão atacadas, sendo colocadas como desnecessárias, porque o grande problema não... Desmontadas, né? Né? O grande problema é que assim, nós já tivemos presidente e professor que não construiu uma universidade, aí vem um operário que constrói não sei quantos, mas não sabe nem qual é o sentido daquilo, mas faz o fator técnico. Como é que... Eu acho que o lugar da universidade, ele é um lugar de criticidade também, né? De construção de conhecimento. Então eu parto desse princípio, pode ser um princípio... quase que assim, uma ideia, né? Mas o lugar da universidade é isso, né? A universidade é feita nesse tripé da graduação, da pesquisa e da extensão. Mas uma universidade, ela tem que dialogar com a realidade do seu estado, né? Voltando aqui ao meu livrinho, deixa eu te mostrar uma coisa. Eu usei o material de um jornalista chamado Miécio Jorge. Opa! Eu gosto muito do álbum dele. Eu vou te mandar depois esse álbum em PDF. Ele está até aqui, né? Esse álbum foi escrito em 1950. Eu tive o grande prazer pelo Miécio Jorge. Caminhar com ele. Esse material é uma fonte primária muito pouco usada aqui no Maranhão, mas eu sou uma admiradora e eu tenho um exemplar original, que é da minha tia, Lolosa, que me deu de presente. Então, eu peguei esse mapa, eu trabalho com o mapa do Miécio Jorge, de 1950, e eu faço uma reflexão, eu fiz isso hoje com os meus alunos em sala de aula, que te avisei que eu estava dando aula. E em 1950, o Miécio conta, está aqui o mapa de São Luís, né? O Miécio conta que essa cidade tinha 120 mil habitantes. A câmera essa 120 mil habitantes. Hoje, São Luís tem quantos habitantes, Felipe? 1 milhão e 200? 1 milhão e 200. Vamos dizer 1 milhão e 200. Olha a proporção de 1950, como tu dizes, que pega a nossa geração, né, que nasceu 60 e poucos. Então, essa cidade foi planejada pelos planos do Haroldo Tavares, de 70, pelo Rio Mesquita, de 58, Otacílio Saboia, de 36, para uma realidade que explodiu em... Vamos considerar os êxodos da década de 70, todos esses processos migratórios econômicos, fora, né, as questões norte e nordeste. Então, essa cidade, ela não comporta tudo isso. 1 milhão e 200 habitantes. Daí, essa questão. Depois dessa cidade, o estado do Maranhão, eu agora, no pós-doutorado, estou trabalhando com a cartografia histórica, ela avança através dos rios, Meari, Muni, Itapecuru e Pindaré. Então, ela vai crescendo, ela sai da capital, né, aqui, até a década de 50 a gente estava bastante aqui, né, isso era um processo mundial. E aí, a partir da década de 50, a gente corre os rios para dentro, e aí todas essas cidades são fundadas, fora as cidades históricas de Viana, São Bento, Caxias, aquelas cujo patrimônio eu também andei pesquisando. Icatu, Morros, né, várias cidades. Então, houve um crescimento, o Miécio Jorge, ele conta... Essa cidade, esse álbum dele é de uma riqueza incrível. Isso aí eu vou te mandar ele em PDF, porque ele realmente é um material maravilhoso. E ele fez esse álbum para uma exposição sobre o governo do Maranhão. Ele conta a história do governo. Já havia um álbum de 1908,
do Gaudêncio Cunha, e esse é o segundo álbum que conta do Maranhão. Então, são 2 parâmetros. Imagina se fizéssemos um do Maranhão em 2025, com os dados, né, para cotejar com esses dados. Então, eu fico pensando como nós planejamos esse crescimento do nosso estado. Houve um macroplan lá na década de 50? Não. Né? O Maranhão foi crescendo com a sua diversidade, com a implantação dos grandes projetos, e aí a gente lembra de Alcântara, que está na minha tese, do Porto, da Vale, da Alcoa, daquela que não serve para nada. Uma série de externalidades que chegaram, poderiam ter transformado. Que não serve para nada. A base de lançamento, com todo o respeito a quem trabalha lá, né? Está lá, está assim, cumprindo lá o seu papel, mas com limitações. Agora, né? Nós estamos pagando, não é a aeronáutica, não é o governo, não. Somos nós que estamos resgatando através de dinheiro as lágrimas das pessoas que aí tiraram. Bate nessa teu comentário das migrações, desapropriações e todas essas questões, né, que permeiam o nosso estado. Então, assim, é complexo, é um debate muito complexo, com alguns mestrados aqui no Maranhão. UFMA e o EMA trabalham nas políticas públicas, desenvolvimento socioespacial e regional, lugares que eu percorro, que eu vejo que há várias pesquisas, economistas também importantes, que são professores, né, que falam dos diferentes momentos do Maranhão, o apogeu da Companhia Grão-Pará Maranhão, depois o processo de decadência, depois as externalidades que são feitas no século XX, com a vinda desses projetos todos, e hoje, século XXI, né? Onde estamos? Deixa eu te falar uma coisa, esse programa, que eu já disse que já não é mais um programa, é um espaço, porque a Iracema Vale veio para cá, entendeu? Isso assim, a primeira coisa que eu perguntei, a senhora tem quanto tempo? Ela disse, eu estou aqui. Eu também estou aqui. Entendeu? Então, assim, ela só ficou 3 horas aqui dentro porque tem muito assunto. Foi, né, para a redação, foi não sei o quê. A entrevista foi 1 hora e tanto, e ela ainda dizia assim, eu falo muito, né? Porque eu me despedia e ela voltava para o assunto. Por quê? Exatamente por causa dessa liberdade. Tem uma complexidade grande. Né? Essa liberdade de falar. Mas tem um fato aí que me incomoda profundamente, principalmente o moleque, que todo dia amarrava o prato para levar comida, chegava do colégio, levar para minha mãe, né, ali na rua Joaquim Távora. Então eu fui um moleque da Praça Benedito Leite, eu fui um moleque do Hotel Central, né, a primeira agência, centro, né? A primeira agência do certo táxi aéreo que meu pai teve. Sim, era na Rua de Nazaré? Não. Depois, primeira foi no Hotel Central, que a primeira tiraram agência do meu pai, acho que foi na Rua Portugal. Tiraram a agência de lá para botar a Telma, onde foi a Telma há muitos anos. Pronto, ali era o Certa, né? Aí ofereceram outro, ele disse não, aí ele foi lá. E tudo centralizado. E, né, o próprio Oliveira Maia disse, olha, eu tenho uma casa ali, doido para alugar, mas na verdade a casa que meu pai acabou botando na empresa era da Dona Boatem. Da velha Boatem, que era uma libanesa terrível, eu adorava ela e tal. Família tradicional, né, os Boatem. Os Boatem, nossos amigos e tal, né? Mas o que eu queria conversar contigo é sobre o Hotel Central, porque um dos meus trabalhos eu vou... Ele até a capa aqui, olha, o Palácio do Comércio, né, a capa do Eu vou muito para reuniões ali, daquele prédio também ali. Frequentava muito aquele auditório, né, da ACM. Muito, de festas, né, e tinha aquela coisa, lá em cima também o Rotary Club. Lá em cima tinha também um salão de festa e tal, essa coisa toda. Pergunta o seguinte, já prometeram... um patrimônio, né, é um patrimônio. Já prometeram 500 vezes... Eu acho que ele está em tapumes agora, né, nesse momento, Agora, eu realmente não tenho uma informação a ser atualizada, mas eu penso que ele é um edifício com tanta capacidade, né, que poderia ser tantas coisas como um restaurante-escola, um hotel-escola, uma habitação social, ou coworking, ou... Enfim, porque esse estoque urbano, a gente tem que pensar. Ali tem luz, tem água, tem transporte, tem infraestrutura urbana disponível. Ele foi feito em concreto ali pela década de 40, né, então ele é muito bem construído, ele é sólido. Nós sabemos, tem belíssimos painéis do Antônio Almeida aqui embaixo, que estão se acabando, obra do nosso artista maranhense. Quem sabe o Antônio Almeida não é nosso Cândido. Você já olhou ele através do João Goulart, do prédio?
Já. Já foste lá olhar? Já. Do fundo do Do João fundo Goulart? do João Goulart, já vi. Eu dou Já uma... vi do Mirante também, do Bem, Pronto. né? Quer dizer, você tem... E também se a gente estiver em cima da rua do Giz, na parte alta, Tá. você também olha as costas dele, né? Ele tem uma visibilidade incrível da cidade, porque ele é um exemplar enorme. Fantástico. E eu às vezes estou lá no João Goulart, né? Ali tem uma vista maravilhosa. Maravilhosa. E eu vou lá da consultoria, né? Da minha outra área, que também é marketing. E de vez em quando eu preciso me compenetrar, porque senão eu quero ficar olhando não só o Hotel Central, o abandono. O abandono. O abandono. E tem uma coisa, atenção, e tem uma abandono. coisa Me que é chama fantástico, né? O Hotel Central era um hotel luxuosíssimo. Sim, referência, comparado, né, ao Copacabana, no tamanho de suítes. Sim, Eram, em infraestrutura, né? Se eu não me engano, teve uma época que só o Copacabana e ele, mais um ou dois hotéis no Brasil, tinham aquele tamanho de suítes. Na época de Getúlio, né, eu lembro bem disso, porque São Luís era referência, porque áureas, né? tinha uma suíte presidencial mesmo. Ele foi feito na década de 40, bem na época da Era Vargas, né? Provavelmente eu não me recordo dos apartamentos. Eu acho que na minha vida toda eu nunca fui dentro de um apartamento. Acho que eu também nunca conheci, mas eu me chama muita atenção aquele abandono daquele prédio. Uma vez até pedi para a associação para fotografar, junto a um fotógrafo, e porque assim precisava de expor, né, esse abandono, esse arruinamento moderno. A gente pensa que as ruínas são coloniais, de Alcântara. Não. Né? A gente pensa na ruína como metáfora de Roma, Pompeia, cidades coloniais. Não, as ruínas modernas existem. E são ruínas do nosso tempo. É muito bizarro isso, né? Ruínas do século XX. O que tu vês lá do edifício são as ruínas do Hotel Central. É o arruinamento, é um processo de abandono, né, metafórico, com plantas, escurecido, né, as paredes caindo. Então, isso nos chama atenção e nos atravessa, porque são nossos recursos que estão lá. Pagamos por isso, né, nos nossos impostos, nos nossos salários. E por que um estoque urbano daquele tamanho não é recuperado? Sim, é muito caro, é muito grande. Sim, precisa de parcerias público-privadas. Não sei qual é o caminho. Aí é que eu faço a pergunta, né? Eu me lembrei agora de um prédio, na época do governo de José Reinaldo, que fizeram uns apartamentos ali na frente do... Na Praia Grande tem vários exemplos de habitação e que funcionam. Até hoje. Funcionam. Tem até vários. Hoje. Tem vários, né? Um dia que foram feitos, que moram funcionários públicos. Que era de funcionário público. Na Rua da Estrela, perto da faculdade, tem vários. E eu fico pensando assim, meu Deus, tem milhões de consultórios, entendeu? Milhões de consultórios, faculdades, a UEMA mesmo, bem na frente, o Centro Cacheral. O Centro Cacheral, a História, a Arquitetura. Né? Lá é o que do Centro Cacheral? É o curso de Relações Internacionais e de Direito. Aí o IFMA está lá dentro, a UEMA está no Centro Histórico, o IFAM está no Centro Histórico, o CREA, vários organismos, tem habitação, porque o centro ele tem que ser feito desse mix, né, Felipe? Não pode ter só repartição, não funciona, esvazia. Não pode ter só habitação, fica inseguro. Tem que ter comércio, tem que ter diversidade de uso. Comércio, habitação, repartição, museus como o Centro Cultural da Vale, que fez uma belíssima restauração ali do lado da universidade. Ele tem que ser múltiplo para ser seguro, mas nesse momento o centro não é seguro. Ele está inseguro. Tinha um projeto quando o Rubem Júnior estava na Secretaria das Cidades, que era até concorrência, muita gente foi interessado, e a gente fez até cobertura sobre isso, e as pessoas recebiam gratuitamente esses prédios por 20 anos. Adote um casarão. E hoje tem na prefeitura, no âmbito do Estado e da prefeitura, com a CECID, tem vários desses pequenos projetos funcionando e que são ações muito importantes. E que o governo reformava. Dava uma ajuda financeira, né? E você pode adotar um casarão e fazer uma parceria de restauro. E aí? Mas isso é que eu digo, o número é muito grande,
E esses projetos, eles estão transformando, mas em um número menor que a velocidade do arruinamento. Para nós caminharmos para o fim desse documentário. Isso aqui virou um documentário, né? Muito bom, todo mundo vai pegar isso como material. O segredo está no comércio, o segredo está na iniciativa privada, o segredo está na habitação. Qual é o segredo do centro? Porque a conscientização da população não tem. Eu acho que o segredo é a parceria, né? A diversidade, a parceria público-privada e com a comunidade. Veja bem, como um tripé, né? Tem que ter recursos públicos, tem que ter recursos privados, mas, sobretudo, tem que ter a apropriação da comunidade em cuidar do centro, em querer morar lá, né? Quem quer morar lá? Quem quer habitar no centro? Em ter as condições necessárias e suficientes para morar. Os centros históricos na Europa, as pessoas moram e pagam caro por isso. Hoje, no centro histórico, tem algumas pessoas morando. Aquela área do Desterro tem gente morando, a área da Fonte do Ribeirão tem gente morando. Tem pousadas lá, tem um dinamarquês que mora ali próximo da Praia Grande. Existem iniciativas, e de sucesso, mas existem problemas também. Eu acho que a solução seria uma força de trabalho conjunta, de parceria público-privado. Portugal fez isso, né? A Lisboa se transformou através dessa parceria público-privada. Pronto. Eu acho que a gente tem que se inspirar em bons exemplos da Europa e também de ter isso, né? Educação patrimonial, discutir o patrimônio, colocar o patrimônio na pauta. É claro que num estado como o nosso, diante de tantas adversidades, o patrimônio é um dos itens, né? E talvez o menos grave. Então a gente sabe que mais falar de patrimônio é importante. Me lembrei de Portugal, num jornal. Ele é até revisor, na verdade, ele não é jornalista, ele é um revisor, já tem muitos anos, que ele contava que o centro de Portugal, né, aquela área, quando foi reutilizada, porque essa era a expressão dele, não sei se é uma expressão portuguesa utilizado, né, ele diz que os portugueses se afastaram, né, do patrimônio, mas a nova geração foi convidada a usar, entendeu? Gratuitamente para cuidar desse processo, né? Eu acho assim... Portugal é um exemplo. Eu faço uma pesquisa de pós-doutorado e eu tenho ido bastante. Eu estive até recentemente em Lisboa, então eu já vou há vários anos a Lisboa. Eu vi em Lisboa em 2012 o centro histórico empobrecido, abandonado e arruinado. Depois, nas sequências que eu fui indo até ano passado, 2024, o Centro Histórico de Lisboa completamente restaurado pela iniciativa pública e privada, até gerando um tipo de discussão que tem tanto Airbnb no centro, que o próprio governo está regulando isso, para que o morador não saia, para que não gentrifique, né? Gentrificar significa tira todo mundo e só vira Airbnb e hotel. Então, Lisboa, o centro está completamente restaurado, é uma cidade da Europa segura. Ou seja, já tem uma concorrência até com a iniciativa privada. Exatamente. Então, houve sim um entendimento de parceria. Quais foram os mecanismos legais de isenção de impostos? A gente não os conhece, para dizer aqui com clareza. Mas você percebe, o Centro Histórico de Lisboa é cheio de gruas, aquelas grandes, né, movimentando concreto, então as pessoas habitam no centro, existem bons hotéis. Lisboa está completamente requalificada, mas ela veio de um arruinamento também de 10, 15 anos atrás, que eu vi e fui testemunha. Conversei com arquitetos, com universidades, eu trabalho com a Universidade de Lisboa, então eles conseguiram superar. Quais foram os mecanismos? É preciso que a gente os compreenda também, né? Dialogue com eles. A gente tem tido a vinda de arquitetos portugueses aqui para conversar nessa experiência do Museu do Azulejo, lá no antigo Imparcial, né? No prédio que é uma gaiola pombalina, um prédio muito relevante, vieram arquitetos falar das experiências de lá e olhar a restauração. Então, eu penso que a gente tem que aprender com os bons exemplos, que saídas existem, né? Agora precisa realmente somar para poder melhorar. Grete Flieger, Nossa, foi um prazer enorme. Uma militante do patrimônio, do cuidar. Uma defensora, né? Do cuidar. Só para entender aqui, para a gente poder encerrar, né, que enquanto aqui o Imparcial não bota tempo, a gente segue. Os estudantes
seus estudantes, principalmente, porque você pode falar Sim. deles, não por eles, mas deles. Eles têm interesse em ser arquiteto para cuidar desse patrimônio? Olha, alguns sim. Eu acho que a gente tem um percentual de alunos, sobretudo eu que trabalho com essa área e que tem muitos alunos em volta, né? Eu dou aula há 30 anos e atualmente acho que tem uns 15 alunos pesquisando comigo, então eu sinto interesse no patrimônio. Hoje, a secretária de urbanismo é minha ex-aluna. Hoje nós temos vários ex-alunos da UEMA em órgãos de patrimônio, inclusive a superintendente do IFAM, a Lena. É nossa ex-aluna da UEMA, o superintendente do patrimônio estadual, a superintendente do patrimônio municipal. Eu tenho essa alegria, né, de trabalhar com ex-alunos. Formamos profissionais que estão na frente da defesa do patrimônio. Dentro da sala de aula, eu percebo, sim, esse interesse. E eu acho que é papel da universidade colocar essa semente do debate. Agora, para transformar, o número precisa ser grande. Não são só arquitetos, né? São historiadores, são cientistas sociais, são os arqueólogos, enfim, toda essa gama de profissionais, porque o centro ele é múltiplo. Ele precisa de muita gente. Né? A arquitetura é uma dimensão do centro, mas ele precisa dos educadores, todo mundo trabalhando em prol. Eu acho que sim, eu sou uma esperançosa, né, da preservação do patrimônio. Eu acredito que haja muita gente interessada e que há muita gente que se importa com o patrimônio, que gostaria de morar, que gostaria de ter mais condições, que gostaria de ter casas de estudante dentro do centro, não é? Por que não para que eles morassem? Nós temos muitos estudantes do interior do estado, de Alcântara, de Viana, de São Bento, de Imperatriz, e que gostariam de morar próximo às universidades. Então, fica essa dica, né? Fica esse desafio ao poder público, à iniciativa privada e à própria comunidade, a todos nós, para que a gente olhe o centro com mais carinho, com mais cuidado. Ele merece. Olha, bom, muito bom. Eu que agradeço esse espaço. Obrigado por estar ajudando a construir isso aqui, não como um programa de entrevista, mas um espaço de reflexão, né, de debate, de leitura de cenários e tal. Eu acho que é bem isso, né? A gente precisa só conter que nós estamos exatamente a 1 hora. 1 hora, eu acabei de ver. Não, eu acho que o palpite nasce forte, nasce forte, crítico, nasce inclusivo, nasce identitário, assim, buscando a nossa memória, a nossa história, as narrativas. Eu acho que isso é muito importante. Vida longa. E é bom porque me obriga a ler mais ainda. E a refletir mais ainda e trazer gente que te apoie, né? E criticamente também sejam complementares nesse debate. Acho que o palpite tem esse papel importantíssimo. Eu que agradeço, foi uma honra estar aqui hoje. Muito obrigado. Muito obrigado. E quero lembrar aos estudantes, aos jornalistas, né, que vocês precisam... Guarde. Vou guardar com carinho essa edição. Guarde. Poucos impressos no Brasil. Sim, pois isso é uma raridade, papel, né? E é importante que os jornalistas consigam entender que eles precisam ir para essas áreas de patrimônio e trazer boas notícias, porque nós hoje só temos manchete de prédios destruídos. E a realidade não é só isso. Tá bom? Isso aí. Grete? Isso aí, muito bom. Parabéns. Fica o convite, né? Fica o convite para dia 27, às 17 horas, lá no Mirante. Do Banco do Estado do Maranhão. O Mirante do Banco do Estado do Maranhão para o lançamento do livro, que vai ser distribuído gratuitamente para os alunos e para os convidados. Muito obrigado. Muito bom. E aqui bom seu demais. Exemplar. Em primeira mão, hein? Em primeira mão. Esse é meu. Esse é teu. Esse tá bom? Guardar. Está ótimo. Obrigado. Obrigado, querido. Palpite agradece, o Imparcial agradece a sua presença, professora Grete Flieger. Muito bom. Vamos embora.